Gundam Reincarnation capítulo 119. A caixa 4. Na Torre Mágica Vermelha, Lovelion estava tentando entender a situação em que se encontrava, imaginando como deveria reagir a ela e lutando para decidir como diabos deveria lidar com isso no futuro. Esse problema já o fez suspirar mais de uma vez. Mas se alguém perguntasse se ele estava com raiva, Lovelion sentia que isso realmente não era um problema pelo qual ele pudesse ficar com raiva. Embora, se esse fosse o caso, ele deveria estar irritado. Ainda deve ser normal sentir-se irritado ao se deparar com um problema tão difícil. Por enquanto, Lovelion hesitou. No entanto, ele não conseguia ficar irritado. Com uma expressão angustiada, Lovelion olhou para a pessoa sentada à sua frente. Eugenie Lyonheart. O primeiro discípulo que o mestre da Torre Vermelha, Lovelion, havia feito. Ao mesmo tempo, ele também era filho adotivo do amigo de longa data de Lovelion, Gilead Lyonheart. Ser filho de um amigo não era motivo suficiente para Lovelion tratar Eugenie com favoritismo incondicional. A razão pela qual Lovelion fez de Eugenie seu discípulo, além de ser filho de seu amigo, era que Lovelion estava fascinado com o talento do garoto. Era por isso que Lovelion achava tão difícil ficar com raiva de Eugenie. Por favor, explique-me como diabos as coisas ficaram assim. Implorou Lovelion enquanto olhava para o cajado que havia sido colocado na mesa entre eles. Este era a caixa ou cajado pessoal da sábia Siena. Lovelion se considerava um grande discípulo que herdou o legado da sábia Siena e se orgulhava disso. Era um orgulho que havia sido incutido nele desde tenra idade. O mestre do mestre de Lovelion era discípulo de Siena. Então, desde que Lovelion começou a aprender magia, seu mestre lhe dizia todos os dias para tratar a mestra de seu mestre, a sábia Siena, como sua grande mestra e prestar seus respeitos a ela. Este é um sentimento estranho, Lovelion pensou consigo mesmo enquanto olhava para o cajado de Siena. Não apenas o próprio Lovelion, mas até mesmo seu mestre e o mestre de seu mestre foram incapazes de se tornarem o portador desse cajado. E pensar que meu discípulo seria realmente capaz de receber o reconhecimento de a caixa, Lovelion se maravilhou. Quando ele pensava assim, Lovelion simplesmente não conseguia ficar com raiva ou irritado com Eugenie. Ele nem sentiu ciúmes. Apenas sentiu que Eugenie era um indivíduo verdadeiramente único e se orgulhava do fato de que tal pessoa era seu discípulo. Enquanto esperava a resposta de Eugenie, Lovelion pegou a xícara de chá à sua frente e levou aos lábios. Certo. Algo como uma razão pela qual a caixa escolheria Eugenie era realmente tão importante. O que era realmente importante era que o único discípulo de Lovelion já havia se tornado o mestre de a caixa. Como resultado, a família real poderia até decidir realizar uma audiência onde discutiriam se deveriam ou não punir seu discípulo. Se isso realmente acontecesse, Lovelion usaria tudo o que tinha à sua disposição, tanto de sua posição como mestre da Torre Vermelha quanto como arquimago, para proteger Eugenie no momento em que Lovelion se decidiu sobre isso e estava prestes a tomar um gole de seu chá quente. Uma voz falou de repente. Desculpe. Vosh. Lovelion cuspiu seu chá surpreso. No entanto, mesmo em tal momento, ele provou ser digno do título de arquimago. Antes que o chá que cuspiu pudesse tocar Eugenie, Lovelion evaporou o líquido usando magia, então agarrou sua garganta dolorida quando teve um ataque de tosse. Você está bem? Eugenie perguntou preocupado. E estou bem. Lovelion respondeu enquanto acenava para a preocupação de Eugenie. Então, os olhos de Lovelion se arregalaram em choque quando olhou para o garoto. Para ser mais preciso, em vez de Eugenie, Lovelion estava olhando para Mer, que havia saído do manto de Eugenie, de modo que apenas seu rosto estava aparecendo. Por que você saiu sem permissão? Eugenie a repreendeu. Mer reclamou.
Quanto tempo eu tenho que ficar me escondendo aqui? Afinal, não fiz nada de errado. Olha como ele está surpreso, porque você apareceu do nada assim. Eugênia repreendeu. Foi por isso que eu disse para esperar até que a conversa terminasse e então lentamente. Acho que não faz muita diferença se eu o choque agora ou depois. Mesmo que você tenha me levado para fora de lá enquanto prometia me dar liberdade, você me enfiou dentro de seu manto assim que saímos de Acreon. Mer resmungou, suas bochechas inchadas de indignação. Então ela torceu o corpo para frente e para trás dentro do manto, enquanto tentava ao máximo sair dele. No entanto, não importava quanto esforço ela colocasse nisso, era impossível para Mer deixar totalmente o manto sozinha. Você não pode me deixar sair daqui um pouco. Mer implorou. Pode não saber disso, mas é muito escuro e solitário aqui. Bem, deve estar tudo bem. Murmurou Eugênia enquanto olhava para Lovelion em busca de aprovação. Lovelion estava olhando para Mer com o queixo caído. Bem. Eugênia tossiu e abriu ainda mais o manto. Mer rastejou para fora da abertura sozinha e, enquanto representava um ato elegante, ela cumprimentou Lovelion. Olá, Sir Lovelion. Acho que já faz um mês desde a última vez que nos encontramos. Lovelion gaguejou antes de finalmente concordar. Mas como o que diabos você está fazendo fora de Acreon? Não, mas como isso faz algum sentido? A senhorita Mer não é a familiar encarregada da bruxaria. A senhorita Siena me pediu para fazer isso. Explicou Eugênia. A expressão de Lovelion sofreu outra mudança com essas palavras. Ele ergueu o maxilar e tentou se acalmar. Então é verdade, você realmente conheceu a senhorita Siena? Lovelion perguntou ansiosamente. Sim. Eugênia simplesmente respondeu. Ouvi dizer que você esteve na Floresta Samar, Eugênia. Então voltou para a propriedade principal do clã Lyonheart com mais de 100 elfos seguindo você. Lovelion hesitou. Aqueles elfos, eles vieram do território élfico que dizem estar ao pé da árvore do mundo. Não é bem assim. Negou Eugênia. Levei de volta alguns elfos que não conseguiram retornar ao território élfico e estavam apenas vivendo entre si. Ainda não consigo acreditar. Disse Lovelion enquanto baixava a xícara com a mão trêmula. Para você ter encontrado o território élfico onde havia rumores de que a senhorita Siena havia se isolado 200 anos atrás, quando ela entrou em reclusão, a mestre de meu mestre, que era o próprio discípulo da senhorita Siena, incontáveis magos de Arot e até mesmo a divisão de magos da corte foram até Samar na esperança de rastreá-la. No entanto, eles não encontraram o território élfico, e muito menos Siena. Quanto a isso tem a ver com quando eu fui para Naama. Eugênia então começou sua tentativa de convencer Lovelion. Ele já havia pensado no que dizer. Em Naama, Eugênia afirmou ter descoberto acidentalmente o túmulo de Amel. A história até ali era a mesma que ele havia contado no Castelo dos Leões Negros. Ele repassou o ataque do Cavaleiro da Morte e seu encontro com Amélia Mervyn. Então Eugênia descreveu como havia encontrado uma folha da árvore do mundo dentro do caixão de Amel. Depois de ir para Samar, ele foi guiado pela folha. Com sua ajuda, conseguiu entrar no território élfico e conheceu Siena, que havia sido colocada sob um selo. Eugênia hesitou. Dizer a ele que sou Amel seria um pouco. Não que Eugênia não confiasse em Lovelion. Mas mesmo que Eugênia confiasse, ainda havia algo segurando. Eugênia ainda não havia revelado a Gerard de Gilead que ele era a reencarnação de Amel. Além do rei demônio do encarceramento, apenas Mer sabia que Eugênia já havia sido Amel. Havia uma razão simples para isso. Mer era uma familiar criada por Siena.
Ela absolutamente nunca trairia esse segredo, porque era incapaz de tal traição. Então ninguém seria capaz de questionar Mer e fazê-la contar a verdade. Então a senhorita Siena foi colocada sob um selo. Lovelain considerou esse problema enquanto morde ao lábio inferior. Um enorme buraco foi perfurado em seu peito e apenas o poder da árvore do mundo mal a mantinha viva. Como um discípulo que herdou o legado de Siena e que a admirava profundamente como um exemplo para todos os magos, Lovelain naturalmente sentiu uma raiva extrema por esse fato. Enquanto transferia a propriedade de Acacia para mim, a senhorita Siena também me pediu para cuidar de Mer. Eugênie terminou sua explicação. Lovelain escutou em silêncio. Ela também me contou o método de como desfazer o selo. Revelou Eugênie. Se pudermos de alguma forma matar Raizakia, que está preso em uma fenda dimensional, a maldição que a aflige desaparecerá. Eugênie. Lovelain interrompeu como uma expressão rígida. Acho melhor não falar desse assunto na audiência. Sim, também sinto o mesmo. Concordou Eugênie. A sábia Siena foi mortalmente ferida. Este fato por si só era o suficiente para fazer inúmeros magos enlouquecerem. Se essa informação fosse revelada, quantos magos iriam procurar por Siena em Samar e descarregariam sua hostilidade contra Elmut por desejo de vingança? Além disso, o mestre da Torre Negra, Balzac Ludbeth, também estaria presente na audiência. Embora Raizakia não tivesse nenhum tipo de contrato com o Rei Demônio do Encarceramento, isso ainda não significava que eles poderiam ter certeza de que o Rei Demônio do Encarceramento não tinha nada a ver com o selamento de Siena. 200 anos se passaram. Nem o Rei Demônio do Encarceramento, nem os demônios contratados por ele foram procurar por Siena, Eugênie considerou. No entanto, se fosse revelado a eles que Siena havia sido mortalmente ferida e colocada sob um selo, isso poderia levá-los a um curso de ação diferente. Não confio em Balzac Ludbeth. Lovelain continuou falando. No entanto, apesar de minha desconfiança nele, Balzac Ludbeth realmente se comporta com mais decência e bom senso do que o verdadeiro povo demônio e os outros magos negros como os que são encontrados em Elmut. Como tal, embora eu possa desconfiar de Balzac Ludbeth, não o odeio. Eugênie hesitou, sem saber o que dizer. Bem, isso é, tenho certeza de que você também não pode negar esse fato. Afirmou Lovelain. Eugênie estalou a língua. No presente, havia apenas 3 magos negros que assinaram pessoalmente um contrato com o Rei Demônio do Encarceramento. Como Eugênie nunca chegou a conhecer o Conde Edmond Coudret, que residia em Elmut, então não poderia dizer com certeza. Era verdade que, quando comparado a pessoas como Amélia Mervyn, Balzac mostrava uma quantidade incomparável de decência e bom senso. Mesmo que Balzac não vaze esta informação, se você revelasse a condição da senhorita Siena durante a audiência, Eugênie, a história com certeza se espalharia por toda parte. Lovelain afirmou com certeza. Eugênie, há um grande número de demônios em Elmut que estão interessados em ganhar prestígio. No momento, os 3 príncipes de Elmut podem ser os mais próximos da posição de próximo rei demônio, mas existem inúmeros demônios abaixo deles que também cobiçam seus títulos de prestígio e a posição de próximo rei demônio. Um desses demônios era a princesa Raskshazairis, mas além dela, havia muitos outros. A honra de tirar a vida da sábia Siena certamente seria cobiçada por esses demônios em busca de prestígio. Vou me certificar de não revelar nenhuma informação sobre a senhorita Siena ter sido selada durante a audiência. Prometeu Eugênie. Eu estava pensando em dizer algo como ela simplesmente se isolou por um desejo de alguma serenidade e introspecção. Sim. Concordou Lovelain. Eu também acho que seria melhor quanto à transferência de Acacia e a senhorita Mer. Se a outra parte for você, Eugênie, tenho certeza de que todos na audiência não terão escolha a não ser aceitar.
Eugênio era descendente do grande Vermouth Lionheart. Ao mesmo tempo, ele também era um discípulo distante que havia herdado o legado da sábia Siena. Não havia muitas pessoas no continente que pudessem afirmar ser da linhagem de Siena e possuir tantos laços com ela quanto Eugênio. Embora o mestre da Torre Verde com certeza vai ter uma convulsão, pensou Lovelain como uma parte. Generico Osman era o mestre da Torre Mágica Verde, na qual Siena já havia presidido, e o mestre de seus mestres também já foi discípulo de Siena. Eugênio, hesitante, levantou outra questão. Mas, mestre Lovelain, estou um pouco preocupado em ser forçado a jurar dizer a verdade durante a audiência. Os magos não eram capazes de enganar um juramento feito em nome de sua própria mana. Se eles jurassem dizer a verdade, mas em vez disso contassem uma mentira, sua mana não agiria mais de acordo com a vontade do mago que havia contado a mentira. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, disse Lovelain com um sorriso malicioso. Eugênio, um juramento sobre a mana de alguém é tão absoluto que seu uso não pode ser forçado de forma tão arbitrária. Mesmo os criminosos têm o direito de permanecer calados, então como eles poderiam justificar forçar você, quando você nem cometeu nenhum crime, a fazer tal juramento? Bem, com este assunto sendo sério do jeito que é, Eugênio parou hesitante. Concordo que as questões relativas à senhorita Siena não podem ser discutidas levianamente, mas Eugênio, você não cometeu nenhum crime e ela também não pediu que a verdade fosse revelada, certo? Enquanto Lovelain dizia essas palavras, ele gentilmente agarrou as mãos de Eugênio. Se aqueles que comparecerem à audiência tentarem persegui-lo e forçá-lo a fazer tal juramento, como discípulo da senhorita Siena, seu mestre e amigo do clã Lionheart, terei certeza de protegê-lo. Claro, sinta-se à vontade para usar todas as qualificações disponíveis para se proteger. Não importa o quão poderosa seja a família real de Arot, eles não podem perseguir imprudentemente o descendente do grande herói de que eu, um membro do clã Lionheart. Este era realmente o caso. Se realmente tivessem a coragem de perseguir Eugênio, então Trempel teria levado Eugênio para interrogatório imediatamente, em vez de deixá-lo em Acreon. O fato dele não ter querido dizer que Trempel também era um daqueles magos que realmente reverenciavam Siena. Além disso, era porque os Lionhearts não eram um clã que pudessem perseguir tão imprudentemente. Além disso, em relação ao Dragão Negro, Raizakia, usarei minhas próprias conexões pessoais e minha rede de informações para adquirir qualquer pista sobre seu paradeiro. Lovelain prometeu. Por favor, verifique também qualquer informação sobre Barang, Eugênio acrescentou em um tom de voz frio. Ele havia pensado muito nisso, mas estava claro que as informações que Lovelain poderia coletar seriam qualitativamente superiores a qualquer informação que Eugênio pudesse coletar correndo com seus próprios pés. Sim, claro que vou. Afinal, não há uma boa razão para que sua localização tenha sido exposta. Depois de dizer isso, Lovelain ficou perdido em pensamentos por alguns momentos. Enquanto ouvia essa conversa entre os dois, Mer lentamente esticou os dedos sobre a mesa entre os assentos. Petiscos como biscoitos, chocolates e doces foram colocados no centro da mesa. Para Mer, esses foram os primeiros doces que ela encontrou depois de centenas de anos. Estaria tudo bem se ela os comesse? Eles foram colocados assim, porque foram feitos para serem comidos, certo? Embora ela não tenha recebido chá, ainda deve ser bom experimentar os petiscos, certo? Por que você está agindo de forma tão suspeita? Eugênio disse com um sorriso enquanto puxava a cesta de salgadinhos e a colocava na frente de Mer. Até Lovelain, que ainda estava perdido em pensamentos, usou um feitiço para empurrar uma xícara de chá para Mer. Nossa, já se passaram 200 anos desde minha última xícara de chá.
Eu realmente gosto de folhas de chá da região de Icár, Mer disse enquanto levava a xícara aos lábios. O chá estava quente. Esse calor trouxe um sorriso brilhante ao rosto de Mer. Enquanto soprava o chá preto para resfriá-lo, ela tomou um gole e fechou os olhos enquanto seu corpo tremia de prazer. Embora Mer preferisse o chá com leite doce ao invés do preto, como o primeiro chá que ela havia bebido em mais de 200 anos, teria um sabor doce mesmo que fosse a mistura mais amarga da história. Você não precisava necessariamente me dizer a verdade, Eugênie. Disse Lovelha, quebrando o silêncio depois que terminou de organizar seus pensamentos. No entanto, você me revelou. Isso é porque eu sou seu mestre? Isso fazia parte, mas também porque sei que o mestre Lovelian é uma boa pessoa. Eugênie respondeu com um sorriso. Além disso, a verdade é que não revelei tudo. Há algumas coisas que definitivamente não posso contar a ninguém. Claro que seria assim. No entanto, não vou tentar tirá-las de você, Eugênie. Mesmo que não me diga o que são, o fato de você ter mencionado que está guardando segredos no final significa que está me pedindo perdão por escondi-los de mim, certo? Lovelian perguntou com um sorriso. Como tal, ficarei feliz em esperar até o dia em que você sentir que é seguro compartilhar seus segredos comigo. Bem, talvez eu possa lhe contar algum dia em breve. Eugênie respondeu à sua confiança com um sorriso desajeitado. Olhando para longe para esconder seu constrangimento, Eugênie notou Mer comendo um biscoito achatado coberto de chocolate. A maneira como ela fechava os olhos e cerrava os punhos a cada mordida o lembrava de Siena. Embora ela preferisse o álcool, também gostava de sobremesas doces. Estaria tudo bem se eu tentasse alimentar Mer com um bombom de uísque? Eugênie pensou com curiosidade ociosa. Bombons de uísque, chocolates recheados com licor, eram uma guloseima que Siena amava demais. Pela aparência externa de Mer, ela parecia ter cerca de 10 anos. No entanto, já existia há centenas de anos e não seria estranho tratar um familiar como um humano da mesma idade. Gostaria de se juntar a nós para jantar? Eugênie finalmente ofereceu. Não, vocês dois deveriam ir se divertir sozinhos. Lovelian recusou com um sorriso. Na palavra jantar, os olhos de Mer brilharam intensamente. Limpando furtivamente o chocolate de seus lábios com um dedo, Mer se virou para olhar para Eugênie. Quero comer bolo. Pediu Mer. Eugênie argumentou. Mas bolos não são comidas de verdade, são. Que declaração é essa? Se você come e fica satisfeito, é claro que é comida. Insistiu Mer. Se é esse o caso, então esse é mais um motivo para você não considerar uma refeição. Já que não há nada que possa realmente saciá-la. Eugênie apontou. Mer fez beicinho com essas palavras. Como familiar, embora ela tivesse a mesma aparência de um ser humano, isso não significava que o interior de seu corpo fosse o mesmo de um humano. A comida que ela comeu foi completamente decomposta por sua própria mana e se desintegrou. Em outras palavras, isso significava que não importava o quanto ela comesse, nunca ficaria satisfeita. Se o gosto é bom, então é comida. Mer teimosamente insistiu, não querendo ceder. Eugênie se levantou, junto com Mer, e inclinou a cabeça para Lovelian. Assim que deixaram a torre, Mer perguntou. Você não vai contar ao mestre da Torre Vermelha sobre sua vida passada, Sir Eugênie? Ainda não. Então, isso significa que os únicos que sabem que Sir Eugênie é eu somos eu e a senhorita Siena? Mer perguntou animadamente. Eugênie a corrigiu. O rei demônio do encarceramento provavelmente também sabe. O rei demônio é diferente. Então é verdade que os únicos que você tratou como especial e pessoalmente revelou a verdade somos eu e a senhorita Siena, certo?
Mer insistiu com um sorriso brilhante enquanto se aproximava ao lado de Eugênie. Pensar assim me deixa um pouco feliz. Mesmo que você haja toda bonitinha, não vamos comer bolo. Eugênie a advertiu. Você é um pedaço de lixo. Mer chegou desapontada. Eugênie mudou de assunto. Enfim, você sabe beber álcool? Quando se tratava de álcool, Siena sempre enlouquecia. Enlouquecia. Mer repetiu. Por favor, pare de insultar a senhorita Siena. Ela saboreava seu vinho com elegância, nunca enlouqueceria por isso. Que hilário, você realmente acha que conhece Siena melhor do que eu? Eugênie desafiou Mer. Esse pode não ser o caso, mas eu também sei muito sobre a senhorita Siena. Mer se defendeu. Eugênie voltou ao seu ponto principal. Por isso eu estava te perguntando, você sabe beber? Mer admitiu hesitantemente. Enquanto a senhorita Siena estava bebendo, uma vez eu pedi a ela um copo. Mas ela recusou, dizendo que eu era muito jovem para beber. Se é assim, então não devo lhe dar bebida. Concluiu Eugênie. Porque você não deveria me dar uma bebida. Naquela época, era só porque não fazia muito tempo que eu havia sido criada. Agora, passados 200 anos, sou muito mais velha que o Sir Eugênie. Eu deveria ser capaz de beber também. Mer afirmou com orgulho. Eugênie não foi influenciado. Ainda não dá. Afinal, sua mãe disse que você não deveria beber nada. Minha mãe. Os olhos de Mer tremeram quando ela repetiu esta palavra. Por favor, não diga isso na frente de ninguém. Isso pode criar alguns mal-entendidos estranhos sobre a senhorita Siena. É a verdade, então por que eu não deveria dizer? Eugênie disse com um encolher de ombros. Já que Siena foi quem criou você, então o Siena é sua mãe. No entanto, sou uma familiar, não uma humana. Apontou Mer. Quem diabos trataria uma familiar como sua própria filha? Nós, familiares, também não consideramos nossos criadores como nossos pais. Para ser franca, os familiares apenas veem seus criadores como seus proprietários. Porque você ser uma humana ou uma familiar faria alguma diferença? Em primeiro lugar, você é diferente dos familiares comuns, não é? Eugênie questionou. Mer hesitou. É verdade. No entanto, ao invés de sua filha, como familiar da senhorita Siena, seria mais próximo de me chamar de seu clone. Porque fui feita com base em uma versão infantil dela mesma, e daí, você realmente não gosta tanto assim de ser tratada como a filha de Siena? Eugênie perguntou com um sorriso. Com essas palavras, os olhos de Mer começaram a disparar aqui e ali. Eventualmente, ela disse. Meus próprios desejos não importam. O importante é o que ela pensa de mim. E provavelmente, não pensa em mim como sua filha. Então podemos perguntar a ela mais tarde. Disse Eugênie com um sorriso enquanto ajeitava o chapéu dela, que havia caído para o lado. Siena estava preocupada com você. Ela também se sentiu mal em te abandonar. É por isso que ela me pediu para cuidar de você. No mínimo, a Siena Merdeen que conheço não é o tipo de pessoa que pensaria em você como uma mera familiar. Se realmente fosse uma simples familiar, ela não teria feito você à sua própria imagem. O desejo mais profundo de Siena era levar uma vida normal, casar-se como todo mundo, ter filhos, viver feliz e, por fim, tornar-se avó. No entanto, ainda não havia encontrado um único parceiro romântico em Arot, muito menos se casar. Ela também não teve filhos. Em vez disso, criou uma familiar que se parecia muito com ela em sua própria infância. Tenho certeza de que Siena vai aceitá-la como filha. Eugênie prometeu a Mer. Mer não foi capaz de dizer nada, seus lábios fazendo beicinho silenciosamente. Com ambas as mãos, ela puxou o chapéu para baixo para cobrir a expressão em seu rosto.
Mesmo assim, não foi capaz de cobrir os sons fungando. Você está chorando de novo. Rick, vou deixar você comer um pouco de bolo, então não chore. Eugene concedeu fracamente com um suspiro. Mas não vamos lá imediatamente. Quero fazer uma refeição primeiro, e aí então podemos pegar um pouco de bolo para você, Sir Eugene. Você realmente gosta da senhorita Siena, não é? Mer acusou. Eugene foi pego de surpresa. Essa menina enlouqueceu? Por que falar tanta besteira de repente? Você definitivamente gosta dela. Afirmou Mer com confiança. É amor, não é? Eu já li sobre isso. No conto de fadas, Amel admitiu que amava Siena. Porra, eu disse que era mentira, não disse. Você realmente acha que sou louco o suficiente para dizer que GG gosto daquela garota? Uri. Eugênia engasgou e depois cobriu a boca com uma expressão de nojo no rosto. Em sua reação violenta, Mer apenas ergueu o queixo com orgulho. Quanto mais jovem um homem é, menos honesto ele é com a garota de quem gosta e, em vez disso, ele a intimida. Mer deu um sermão. E daí? Não sou jovem. Argumentou Eugene. Esse ditado se refere à idade da mente, e não à idade do corpo. Isso é mais um motivo para eu não ser mais jovem. Você não sabe quantos anos eu tinha na minha vida anterior. Mudando de assunto, Mer revelou. Sempre que falava de Amel, a senhorita Siena parecia feliz. Constrangido, Eugene tentou se apressar. Pare de bobagem e vamos nessa. Se ela se casar com Sir Eugene, isso significa que devo te chamar de pai? Mer perguntou provocando. Não diga uma coisa dessas, eu realmente vou vomitar. Eugênia ameaçou como uma carranca enquanto apressava seus passos.